Viajar para Israel certamente é uma experiência para lá de diferenciada. Mas você que tem esse desejo, essa vontade, precisa entender que Israel é um lugar muito diferente. Em primeiro lugar, a gente precisa destacar aqui, você deve saber, quem viaja precisa ter o passaporte em dia, 6 meses de validade e para chegar a Israel, você não pode levar dinheiro do Brasil, você precisa levar dólar ou euro e não é possível ir diretamente. Geralmente se faz uma conexão na Europa, passando por uma das cidades de onde a gente pode pegar o voo na conexão para a cidade de Tel Aviv. Israel tecnicamente nunca exigiu visto do Brasil, mas agora, em função da necessidade de segurança, é necessário fazer uma espécie de visto que é como um ESTA, que é necessário, por exemplo, para a Europa a partir de 2025. Então, esse tipo de preparo anterior é absolutamente importante. Mas pensando sobre Israel, qual que é o diferencial de quem vai para lá? Quem está acostumado a viajar e vai para vários lugares, eu tenho uma experiência de muitos anos, já estive em 64 países, já fiz mais de 100 viagens internacionais e a gente percebe a grande diferença. Uma coisa é você ir para a Argentina, ir para o Chile, ir para os Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental, a pessoa chega lá, aluga um carro, sai passeando. Em Israel, isso não é recomendável e em muitos casos não é possível. Por quê? Porque a gente tem um cenário peculiar que tem a ver com a segurança do país. Por exemplo, uma vez alguém disse, olha, eu queria pegar um carro lá em Israel e alugar e prosseguir, e depois eu queria conhecer o Líbano, vou entrar na Síria. Isso não é possível. Não dá para fazer porque esses países estão numa relação de hostilidade com o Estado de Israel. Mas alguém diz, mas não é possível ir para a Jordânia? Não é possível ir para o Egito? Sim, mas não dá para fazer isso de carro. E também, se você olhar dentro de Israel, ali no território, no mapa, você vai ver uma divisão entre Israel e a autoridade palestina, como também é chamada de Cisjordânia. Não dá para você alugar um carro e entrar nessa região, porque, na verdade, nós temos, vamos dizer, dois elementos muito distintos. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Além disso, Israel é um país que, apesar de muitas pessoas falarem inglês, nós vivemos num país onde as línguas predominantes são o hebraico e o árabe. São línguas muito diferentes, muito distintas, e se você não consegue se dar bem ou ser fluente nessas línguas, é mais difícil ainda tentar fazer alguma coisa sozinho. Então, a viagem recomendada, sempre uma viagem de grupo, uma viagem com outras pessoas, de preferência acompanhado por um guia que tem condições de fato de mostrar para você o que é que você vai encontrar em Israel. E sem contar ainda o fato de que Israel não é um país de custo barato. Na verdade, Israel tem um custo de vida, às vezes, mais alto do que alguns países europeus. Então, quando a pessoa pensa, olha, eu vou chegar lá, aí eu alugo um carro, aí eu contrato talvez alguém para ser motorista, e aí eu arrumo um guia de última hora, isso vai ter um custo muito mais elevado do que a pessoa pode imaginar, além do fato de que quando você transita em Israel, agora tirando fora a realidade da autoridade palestina, de outros lugares, você vai, por exemplo, entrar numa cidade como Nazaré, que é uma cidade de maioria árabe e com uma proporção significativa de árabes cristãos. Você vai entrar numa cidade onde quase todo mundo é árabe muçulmano. Você vai entrar em certas áreas onde existe uma predominância de judeus seculares. Em outros ambientes você tem judeus muito tradicionais e religiosos. E se você não entende bem como funciona a mentalidade, o costume, a cultura, você vai ter experiências difíceis de lidar. Por isso, Israel é um desafio. Mas a grande pergunta é o que é que alguém faz quando se prepara, vê tudo direitinho, checa os documentos, olha se está tudo certo, vê o passaporte disso. Eu vou para Israel. O que é que a gente vê nesse país tão especial, que é do tamanho do estado de Sergipe e que tem milhões de pessoas que visitam todos os anos? Mesmo que muita gente não conheça, Israel é um país muito bonito do ponto de vista natural. É possível, por exemplo, no inverno, visitar uma estação de esqui no Monte Hermon. Você vai ver lugares com
cachoeira, com água, a beleza, por exemplo, do Mar da Galileia, ao mesmo tempo um contraste com a região do deserto, onde é possível você ter a experiência de dormir à noite no deserto, numa espécie de tenda, conforme aquela tenda beduína antiga, e acordar naquele ambiente completamente distante da realidade da cidade grande. Ali é possível a gente ouvir o silêncio. E também você pode até mesmo, por exemplo, fazer uma espécie de viagem pelo o Rio Jordão. Algumas pessoas fazem rafting na época, por exemplo, do verão, e também é possível ter experiências muito especiais, subindo em montanhas, fazendo uma série de coisas, sem contar com a experiência única de tomar banho no Mar Morto. Um mar que tem tantos sais que a gente não consegue afundar nem que a pessoa queira. É um lugar único no planeta Terra. E podemos ainda olhar a orla mediterrânea da região de Tel Aviv ou de Haifa e ver praias bonitas, lugares extraordinários. E quem vai para o extremo sul ainda pode visitar o Mar Vermelho, que é muito bonito, tem peixes extraordinariamente coloridos, lá se faz mergulho, há muita beleza natural na terra de Israel. Mas atenção, Israel não é tão conhecido por isso. Muitas pessoas visitam Israel por causa da sua riqueza histórica, arqueológica única. Ali naquele território você tem a cidade mais antiga da terra, a cidade de Jericó. Você tem ruínas e elementos arqueológicos que datam de milhares de anos. Só o Museu Arqueológico de Israel, em Jerusalém, tem cerca de 500 mil de peças. Você imaginou isso? E o país está ainda cheio de outros museus. Então você pode ali ter localidades que vão mostrar para a gente o que era o mundo da região na época dos cananeus, na época de domínio egípcio, de presença mesopotâmica, coisa que ultrapassa aí 5, 6 mil anos. Você vai ter a oportunidade de ver coisas da época greco-romana, da época mais antiga, babilônica, e através dos séculos é uma coisa impressionante. Você anda num lugar, você vê em tudo quanto é canto um espaço diferente de uma época distinta. É um verdadeiro museu a céu aberto. Agora, todo mundo sabe que o grande fascínio por Israel está ligado ao fato de termos ali a chamada Terra Prometida. Israel é o país da Bíblia. Ali é um lugar especialmente importante para a tradição judaica. Os judeus todos os anos sempre diziam na Páscoa, Bashaná, Rabá, Yerushalayim, no ano que vem em Jerusalém. É importante e valioso para a tradição islâmica, já que os muçulmanos se instalaram na região desde o ano 638, quando eles conquistaram militarmente Jerusalém e a região. E claro, a tradição cristã também surge dali. Jesus e os discípulos viveram junto ao Mar da Galileia. Jesus nasce em Belém da Judeia, cresce na cidade de Nazaré e vai fazer o seu ministério principalmente a partir da pequena vila de Cafarnaum. Então imagine só que experiência extraordinária é você ver o que a gente pode chamar de a Bíblia em 3D. Você pode lembrar dos textos, daquilo que vemos na história, na geografia, e estar direto. Minha experiência, por exemplo, a primeira vez, eu que já estive mais de 60 vezes em Israel, é chegar na região do Mar da Galileia e olhar para um ambiente que quase não foi modificado 2000 anos depois, e você olhar e falar, puxa, do jeito que eu estou vendo aqui, é assim que Jesus e os discípulos viram. A experiência ela é única, extraordinária, diferenciada. Não há nenhum outro lugar do mundo como a terra de Israel. E aí você pergunta, Sayão, me diga uma coisa, você que conhece, foi, como é que é essa história? Qual é o roteiro? O que a gente deve fazer? Olha, a gente chega em Tel Aviv. De Tel Aviv,
um caminho mais adequado é você subir em direção ao norte, e aí você vai passar por lugares como Cesareia Marítima. Que é aquilo junto ao Mediterrâneo? Com aquela cidade romana da época de Jesus, você vai ver aquele teatro bonito, você vai ver ruínas do antigo palácio de Herodes, você vai poder ver ali o hipódromo onde aconteciam as corridas e o lugar onde o apóstolo Paulo ficou preso, e ali foi encontrada uma inscrição que fala diretamente da pessoa de Pôncio Pilatos, que era o prefeito, ou melhor, o governador da Judéia. Subindo, você vai mais acima ver um lugar como Monte Carmelo. Que experiência diferenciada, num lugar onde vive um povo que você talvez nunca ouviu falar, que são os drusos, que é uma comunidade específica que só você vendo vai saber exatamente o que eles são. E ali você tem a lembrança do que acontece na história de Elias, e prosseguindo mais adiante, você chega na região da Galileia, vendo o Mar da Galileia, vendo Cafarnaum, passando pela moderna e antiga cidade de Tiberíades, mas também Corazim, Betsaida, com possibilidades de ainda ver muita coisa nessa área norte e podendo navegar no Mar da Galileia. Em seguida, vale a pena pegar o caminho na direção, como faziam os antigos, junto ao Rio Jordão, conhecendo o Iardenite, um espaço especial preparado no Rio Jordão, onde tantas pessoas visitam para conhecer de perto o rio mais emblemático das Escrituras Sagradas. E assim você vai saindo dessa região fértil, dessa região verde, com vegetação que, especialmente na época das chuvas, que vai de outubro até aí o mês de março, que fica exuberante e florescente, mas que depois vai perdendo toda essa força de exuberância quando a estiagem chega em março e vai até o mês de outubro com quase nenhuma chuva. E descendo na direção sul, você vê a paisagem mudando. Enquanto a gente desce e vê à esquerda a Jordânia, a antiga terra de Amon, Moabe, Edom, à direita está a região de Samaria, você desce, vai passar junto ali de Jericó e chegando também ao lugar mais provável do batismo de Jesus, como é mencionado no livro de João, capítulo 1, a gente chega na região do deserto da Judeia. Que paisagem é aquela? Dali a gente pode descer para, de fato, chegar no Mar Morto e ter a experiência daquele banho único, que faz uma diferença extraordinária na pele das pessoas e é muito terapêutico, além de ser uma experiência absolutamente peculiar e singular. E um dos lugares imperdíveis junto ao Mar Morto é a famosa Fortaleza de Massada. É uma verdadeira aula de história, de cultura e de tradição de fé. E claro, e onde é que a gente termina essa caminhada? Na emblemática, famosa, única, diferenciada Jerusalém. Jerusalém, a joia da coroa. Lá nós podemos ver a cidade mais antiga, mesmo a cidade de Davi, com ruínas que envolve a época de Davi, a época de Ezequias, o túnel de Ezequias para proteger a cidade. Imagine poder caminhar dentro de um túnel de mais de 500 metros com 2.700 anos de existência e terminar a jornada no famoso tanque de Siloé e depois poder visitar a Cidade Velha. E lá a gente perde a conta de quanta coisa extraordinária você pode ver. Pode subir na esplanada das mesquitas, pode conhecer de perto o famoso Muro das Lamentações, passear pelo bairro judaico, pelo bairro islâmico, pelo bairro cristão, armênio, comer aquela culinária diferenciada do ambiente do Oriente Próximo e visitar museus, espaços muito especiais, ver muros dentro da cidade de 2.700 anos de existência e poder visitar talvez aquilo que é mais emblemático para a comunidade cristã, que envolve o Jardim do Túmulo e o Santo Sepulcro. Ou seja, Jerusalém não há descrição suficiente. Aquilo que a gente vê, que é a famosa vista da cidade a partir do Monte das Oliveiras, que é emblemático, que é diferente, é inesquecível, é uma experiência absolutamente singular. Então, aí está um resumo do que é Israel com a sua realidade peculiar e que certamente quando alguém visita, faz esse trajeto e tem essa experiência profunda, isso jamais se vai da sua mente
e do seu coração. E se você tiver qualquer dúvida a respeito dessa questão, para viajar com Israel, fale com o amigo Sael.